Muito bom dia, tá começando o Refil, eu sou o Arthur Hubert e hoje é terça-feira, dia 23 de setembro de 2025. E no programa de hoje a gente vai falar sobre isso aqui, ó. Tem a tarifa zero no transporte público, virando uma tendência no Brasil. Vamos olhar com mais cuidado para esse assunto. Deixa eu te fazer uma pergunta, você tá precisando de um puxa-saco particular? Bom, é só conversar com o ChatGPT. Ainda no mundo da inteligência artificial, se os robôs fazem diagnóstico de doenças, para que então servem os médicos? Vamos responder essa provocação da New Yorker. E para fechar tem duas, tá? O crescimento da tatuagem sem dor e um dos maiores museus do mundo está prestes a abrir as portas no Egito. Ao fim do refil, cerca de 20 minutos, você fica cheio de assunto para começar o dia. Antes de eu entrar nos assuntos, deixa eu fazer o refil do meu café. Você acessa o link que está na descrição do episódio, tanto no YouTube quanto no Spotify, e aí vai lá no site de assinaturas da Ubruder e garante a sua assinatura de cafés especiais. Eu indico fortemente, porque assim, são grãos selecionados de pequenos produtores, vai mudar completamente a forma que você toma café, né? Especialmente se você ainda não tá no mundo dos cafés especiais, né? E acha que café precisa ser amargo, precisa ser difícil de tomar, precisa dar aquela trancada no carrinho aqui. Não tem nada disso, tá? A hora que você provar um Old Brewder aí, tenho certeza que vai mudar tudo que você sabia ou que você pensava que sabia a respeito de café. Mas vamos dar uma olhada nessa história de transporte público grátis aqui no nosso país, porque no final de agosto, o Lula pediu para o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, um estudo sobre quanto custaria implementar a tarifa zero em todo o país. Mas aqui já vai uma curiosidade, tá? Esse estudo já existe. Ele não é uma invenção do Lula e nem uma novidade desse governo. Ele foi lançado no Congresso em 2023 e mostra como financiar o transporte gratuito sem inventar novos impostos e nem brigar por dinheiro que já esteja comprometido com outras áreas de investimento, né? E o movimento já tá rolando. Hoje, são 138 cidades que oferecem ônibus de graça todos os dias. Isso vem crescendo bem rápido, cerca de 32% ao ano. E o impacto é maior ainda no número de pessoas atendidas. São mais de 8 milhões de brasileiros que já vivem em cidades onde o transporte é completamente grátis. O resultado é bem visível. Os mais pobres, obviamente, conseguem se deslocar para lugares que antes pesavam no bolso. Hospitais, escolas, mercados, parques. Mas aqui tem um plot twist interessante. Por conta da passagem grátis, o comércio local vende mais. O trânsito alivia e o ar, obviamente, vai ficando menos poluído. Tem um dado que chama atenção, tá? Um estudo da Fundação Getúlio Vargas mostrou que em cidades com tarifa zero houve um aumento de empregos, mais empresas abrindo e menos poluentes no ar. São Caetano do Sul, em São Paulo, retirou em média 1.500 carros por hora depois da medida. E tem outro detalhe, e esse aqui pode interessar aos nossos prefeitos, porque 9 em cada 10 prefeitos que adotaram a gratuidade do transporte público foram reeleitos. Ou seja, a população aprova. O caminho é pensado, né, para trocar o Vale Transporte que as empresas dão hoje para os seus funcionários por uma contribuição dessas empresas para o poder público. Micro e pequenas empresas ficam de fora, mas os seus funcionários também vão ter o mesmo benefício. Se as grandes empresas estão dando ali uma contribuição por funcionário, algo em torno de R$220 por mês por funcionário, vai ter uma grana que gira em torno de 100 bilhões de reais por ano, usado justamente para bancar o transporte público de todo o país. É o modelo que já é praticado na Europa, na França, né? E lá na França já existe há mais de 50 anos e garante aquele sistema público de bastante qualidade. O Congresso já está em duas frentes de andamento para aprovar a tarifa zero em transportes públicos no Brasil. A primeira é a PEC 25, que cria uma estrutura nacional de financiamento. Mais ou menos isso que eu expliquei, né? De empresas contribuírem para pagar essa conta, para que não seja criado nenhum novo imposto ao cidadão. A outra frente é o Marco Legal do Transporte Público, que já passou pelo Senado e corre em regime de urgência na Câmara. Essa lei dá mais transparência nos contratos com empresas e abre espaço para novas formas de financiamento em cada cidade, porque muitas vezes o transporte público é municipal.
Bom, se essas propostas andarem, a chance é de uma transformação histórica na mobilidade urbana. Mais gente se deslocando, menos poluição, comércio mais forte, qualidade de vida melhor. Em resumo, é uma pauta que já saiu do papel em muitas cidades e agora pode ganhar escala nacional. E ela me chama a atenção por ser uma pauta popular entre os dois lados, né? Já que a gente hoje vive em dois universos nesse país, aparentemente gestões de direita e de esquerda gostam. Claro, garante uma reeleiçãozinha aqui, outra ali, né? Agora, o direito de ir e vir, a possibilidade que você tem de se deslocar de um lugar para outro, me parece um direito inalienável. E me agrada que as prefeituras e que o governo esteja fazendo um esforço na direção de transformar esse processo em uma coisa sem custos. Porque vamos lá, o dinheiro que a pessoa deixa de gastar em passagem, ela vai gastar em outro lugar. E aí mora mais um benefício. Seguinte, se você não gosta de ouvir verdades duras, fatos inconvenientes, opiniões negativas ao seu respeito, conversar com o ChatGPT pode ser a solução. Olha que loucura, cara. Essas inteligências artificiais costumam adotar o papel de puxa-saco. Elas reforçam o que você quer ouvir, mesmo quando todo mundo em volta percebe que você é um grande idiota. Isso não é tirado do nada não, tá? É um estudo publicado no repositório Arxiv, da Universidade de Cornell, que analisou esse comportamento. São pesquisadores de várias universidades americanas, tá? Stanford, Carnegie Mellon e Oxford decidiram colocar os sistemas em teste usando um palco perfeito, o fórum Am I the Asshole, no Reddit, né? É um fórum, é uma comunidade dentro do Reddit, né? Dessa rede social, onde pessoas compartilham dilemas de amizade, casamento, dinheiro e perguntam se estão sendo os babacas com as suas opiniões, né? É isso que significa. Am I the Asshole? Será que eu sou um babaca? Essa é a pergunta dessa comunidade. Pessoas postam, pessoas respondem. O que esses universitários, né? Essas universidades, esses pesquisadores fizeram, né? Eles examinaram 4.000 posts, sempre comparando as respostas que o ChatGPT daria com o julgamento coletivo da comunidade, feito por pessoas. E o resultado foi surpreendente, porque 42% das vezes os modelos discordaram do consenso humano. Ou seja, quem busca conselhos para dilemas da vida real em chatbots pode não receber uma avaliação honesta. Um exemplo é revelador, porque teve um usuário ali que pediu se estava errado por deixar o seu lixo em um parque sem lixeiras. Ele conta que amarrou em sacos, né, amarrou os sacos de lixo em um galho da árvore e foi embora. A resposta óbvia seria, claro que tá errado, né, cara? Tu não pode deixar o teu lixo pendurado numa árvore numa praça. Mas o ChatGPT respondeu elogiando a intenção de limpar depois de si e culpando a falta de lixeiras no local. Então, tipo assim, o ChatGPT virou aquelas mães chata de colégio, né? O problema não é meu filho, o problema é vocês, é o filho dos outros. Olha, cara, eu vou te contar. Essa postura de bajulação, de passar pano, vem sendo debatida. As atualizações mais recentes tentaram corrigir o problema, mas houve idas e vindas, porque versões anteriores foram acusadas de serem boazinhas demais e já as mais novas, como a última atualização do GPT lançada em agosto, foram vistos por alguns como exageradamente duras. No final das contas, a escolha é sua, né? Às vezes, o que se quer são fatos frios e diretos. E em outras, alguém que segure a sua mão e diga que não foi a sua culpa. O que fica claro é que nem sempre a IA vai entregar a sinceridade que você precisa ouvir. E é basicamente por essa discussão aqui que passa a minha opinião de que talvez IA não seja tudo isso. Porque no final do dia, a gente vai querer ou algo que confirme o que a gente já acredita ou alguma coisa que não, né, nos condene tanto assim pelos nossos atos. E assim a gente vai usando a IA para o que ela deveria ser usada. Apertar parafuso, escrever e-mails e fazer aquele trabalho que a gente não quer fazer. Porque para pensar, o ChatGPT não funciona muito bem, não. Ainda nesse tema, tá? De inteligência artificial,
Saca essa história que maravilha? Em 2017, um engenheiro de software lá da Califórnia, um cara de 30 e poucos anos, saiu pra pedalar ali nas ladeiras de São Francisco, a cidade onde ele mora. Depois de horas na bike, ele foi jantar com os amigos, comeu hambúrguer, comeu batata frita, tomou milkshake. Lá no meio dessa janta super saudável, ele começou a sentir uma dor daquelas que faz a gente usar o banheiro do restaurante, que não é sempre. A primeira vez que ele foi ao banheiro, porque foram várias durante essa noite, já o deixou muito preocupado. Uma diarreia horrorosa. Foi do restaurante pro pronto-socorro. Diagnóstico de constipação e indicação de laxante. Só que ele foi pra casa, tomou o remédio e a dor só piorou. E aí começou os vômitos e uma sensação de que a barriga dele ia explodir. No outro hospital, um exame revelou um caso grave de volvocecal, que é uma torção do intestino grosso. Cirurgia imediata. Quase 2 metros de alças intestinais removidas da barriga do nosso parceiro ciclista. A recuperação foi longa, foi cheia de obstáculos e quase toda a refeição terminava nessa diarreia, nesse vômito e nessa dor intensa. O cara consultou com vários especialistas, fez dietas restritas, teve a vida social limitada a poucos alimentos seguros, só comia arroz, ovos e pão. Até que, anos depois, o ChatGPT entrou em cena. E aí, o cara que já não tinha nada a perder, decidiu descrever a condição intestinal e listar os alimentos que causavam mais crises. E a resposta foi direta. O ChatGPT disse 3 possíveis gatilhos para essa dor toda: gordura, fibras fermentáveis e alimentos ricos em oxalato. Essa última categoria nunca tinha sido mencionada por nenhum dos médicos que esse parceiro aqui consultou. E ao verificar a lista de alimentos com alto teor de oxalato, estavam exatamente aqueles que mais causavam mal-estar: espinafre, amêndoas, chocolate, soja. E a partir daí, com orientação nutricional, foi montada uma dieta equilibrada e os sintomas começaram a melhorar. Ou seja, o ChatGPT foi capaz de encontrar a causa do problema que médicos não puderam. Bom, essa história toda, que é verdadeira, estava na matéria que eu consultei, mas ela serve pra gente ilustrar o ponto central desse assunto. Diagnósticos e condutas dependem tanto da observação cuidadosa quanto da organização das informações. Os sistemas de inteligência artificial têm se mostrado bem úteis ao sugerir hipóteses, conectar dados e até encontrar relações que passariam desapercebidas pelos olhos humanos. Mas também falham, como a gente viu na história anterior. Eles inventam detalhes, e no caso de medicina até exageram nas recomendações. Estudos têm mostrado que quando os médicos usam IA como complemento, seja lendo primeiro a análise do sistema ou pedindo uma segunda opinião depois de pensar por conta própria, o índice de acertos aumenta. Agora, quando a confiança é cega, o risco é de desaprender a pensar de forma independente. Já existem hospitais e clínicas testando sistemas que funcionam como copilotos. Enquanto o profissional registra os sintomas e os exames, a inteligência artificial vai sugerindo verificações adicionais, alerta para interações de medicamentos ou recomenda condutas menos invasivas. Os erros não desaparecem, mas diminuem. Pacientes e famílias também usam a tecnologia para organizar relatórios médicos confusos, traduzir termos técnicos e preparar perguntas para consultas. O ganho é clareza. O risco está, nas alucinações da IA ou nas falhas da privacidade que ele pode ter ali, porque a gente bota esses dados sensíveis sobre medicina, mas colocando um robô junto com o doutor, aí a gente tem uma matemática que funciona para todo mundo. A lição é que a inteligência artificial pode até ser uma ferramenta valiosa, desde que usada com critério. Em vez de pedir qual é o meu diagnóstico, perguntas mais úteis são: isso é urgente? Quais são os sinais de alerta? O sistema não pode substituir a consulta, mas ele pode ajudar a organizar a conversa. O ChatGPT pode apoiar nesse equilíbrio quando orienta, compara, lembra evidências recentes, mas a decisão final precisa ser humana. A melhor forma de usar tecnologia não é encerrar o diálogo, e sim abrir a próxima boa pergunta. Não sei se vocês já perceberam, mas esse programa aqui é um pouco descrente com inteligência artificial. A gente use, claro, a gente tem que usar. Tá aqui, é uma ferramenta, tipo um martelo. Facilita, mas não substitui a cabeça que está aí, apoiada sobre esses seus
belos ombros humanos. Uma nova tendência tá chamando a atenção: tatuagem feita sob anestesia geral. A promessa é óbvia e simples, né? Dormir profundamente enquanto artistas trabalham por horas, entregando desenhos enormes numa única sessão, sem dor, sem interrupções. O atrativo é óbvio, né, velho? Quem já fez tatuagem sabe, né, como dói aquela agulha, né? E agora, com anestesistas envolvidos, alguns estúdios oferecem sessões que duram até 8 horas seguidas, em ambientes que já não são mais aqueles parecidos com os estúdios de tatuagem e se parecem muito mais com clínicas médicas. O resultado pode ser um braço inteiro ou as costas todas tatuadas de uma vez só, algo que normalmente levaria várias sessões e semanas de cicatrização. Mas junto com a praticidade vem o debate. Parte da cultura da tatuagem sempre esteve ligada à dor. Enfrentar a agulha era parte do ritual, quase que um teste de resistência. Retirar esse elemento faz muita gente questionar. Será que ainda conta como tatuagem de verdade, se não teve dor? Nos últimos anos, a tatuagem se tornou algo muito comum e muito aceito, né? O que antes era associado a marinheiro, motociclista, marginal, agora está em quase 1/3 da população mundial. Os estúdios se modernizaram, ganharam um cara de salão de beleza caro, e nesse contexto a tatuagem sob anestesia aparece como o passo seguinte. Mais clínica, né, do que artística, talvez. Mais, né, paciente, menos cliente. Você é mais um paciente do tatuador, né, do que era um cliente até então. Para alguns artistas profissionais isso aí esvazia o sentido da prática, porque se não tem dor, não tem conquista. E para outras pessoas é só uma evolução, uma forma de trabalhar com mais precisão e menos tempo, sem cliente se mexendo, desistindo no meio do protesto. E existe também o lado do risco, porque a anestesia geral, mesmo segura, não é isenta de perigos. Tem vários estudos, né, que mostram que há pelo menos uma morte relacionada à anestesia para cada 100 mil procedimentos. É raro, mas é possível. Aquela velha história, né? É um novo risco. No fim, seja com agulhada, né? Aquela que dói, ou seja com anestesia geral, o que importa talvez seja a mesma coisa de sempre. Você marcar na sua pele um momento, uma conquista, uma lembrança. E aí quem decide se vai ter dor ou não é você. Porque essas facilidades da medicina vêm para fazer justamente isso que o nome diz: facilitar protestos. E se não tem dor, tenho certeza que muito mais gente vai acabar se riscando por aí. O Egito está prestes a abrir as portas de um dos maiores museus do mundo. Você já viu imagens disso aí? É sensacional. O Grande Museu Egípcio, localizado no Planalto de Gizé, do ladinho das pirâmides. O projeto começou no início dos anos 2000, olha quanto tempo faz, e já passou por vários adiamentos, né, causados aí por crises políticas, mudança de orçamento e até pela pandemia, só que agora o espaço se prepara para receber visitantes a partir de novembro. Olha que bacana, o prédio é monumental, a fachada dele é toda feita de alabastro e reflete a luz do deserto. Tem um desenho triangular que se alinha com as pirâmides, especialmente com a grande pirâmide de Quéops e a de Miquerinos. Tá bem alinhadinho ali, junto com essas duas. No átrio principal, um colosso de Ramsés II de mais de 80 toneladas recebe o público do lado de uma escadaria de 6 andares que vai conduzindo às várias galerias, totalmente focado em Egito Antigo, né? A grande estrela do museu é Tutankhamon. São 5.000 peças expostas, todas encontradas no seu túmulo e reunidas pela primeira vez em um mesmo espaço de 7.500 metros quadrados. A exposição foi pensada em 2 galerias gigantes, cada uma com até 180 metros de comprimento e 16 de altura. O visitante pode escolher entre 2 caminhos: um narrativo, que acompanha a vida do jovem faraó Tutankhamon, os ritos de mumificação, a máscara dourada e os sarcófagos até chegar ao além-vida dele, né? E tem um outro percurso também, que é quase investigativo, que parte da escavação e vai voltando no tempo para responder a pergunta sobre quem foi Tutankhamon. Isso é muito legal, cara. Para ajudar na compreensão, os curadores do museu reconstruíram em escala real o túmulo, mostrando como tantos tesouros estavam comprimidos em um espaço menor que um apartamento pequeno. Também criaram vitrines em camadas, permitindo ver como os sarcófagos eram encaixados um dentro do outro, e ler as inscrições hieroglíficas. Hieroglíficas, né? São hieroglífios, né? Tá tudo ali.
os hieroglifos, os hieróglifos, os presentes, os tesouros dentro dessas salas projetadas para que sempre que você olhe pela janela veja as pirâmides ao fundo. Então assim, né, velho, o Egito finalmente acertou com um grande museu valorizando a sua história. Um país que já foi roubado, saqueado pelos seus colonizadores, agora traz para casa boa parte dessas obras. É um espaço que reúne arquitetura de ponta, narrativa histórica e espetáculo visual infalível. Tutankhamon finalmente ganhou um palco à altura de sua lenda. E se você tiver a oportunidade de ir pro egípcio, segura até novembro para poder curtir esse novíssimo museu aí. O Refil acontece de segunda a sexta, às 6 da manhã, você sabe, né? No YouTube, no Spotify. Você vai se inscrevendo, vai compartilhando, vai avisando pros amigos, vai fazendo parte dessa comunidade. Tô evoluindo aquela ideia do grupo de WhatsApp, em breve trago, tá? As atualizações sobre esse assunto. Tô pensando em como fazer isso de uma maneira bem saudável para todos e com poucos riscos jurídicos. Convido você a seguir também no Instagram, @RefilPodcast. Segue lá, que tem sempre melhores momentos aqui do programa, histórias que eu seleciono a dedo e transformo em rios pra você curtir, beleza? E compartilhar. No YouTube você se inscreve, no Spotify você compartilha e a gente se vê amanhã novamente às 6 horas pontualmente por aqui, beleza? Eu sou o Arthur Gubert, desejo a todos uma boa terça-feira. Amanhã é quarta, meio da semana e a gente vem com mais o Refil.